Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para o livro de Levítico e vimos nos últimos capítulos sobre uma problemática bastante interessante. Talvez hoje não é um problema muito significativo, mas podemos ver muitos princípios importantes para a nossa vida. Falamos sobre questões em torno de uma doença que era a lepra e como isso influenciava a vida daquela pessoa, mas também ao mesmo tempo quais os princípios de vida que nós poderíamos tirar para nós hoje. Vimos isso no capítulo 13 e 14 do livro de Levítico. Hoje vamos entrar no capítulo 15. Vamos tratar de um assunto bem contemporâneo e eu espero que a sua atenção fique bem firme no seu rádio para nos acompanhar, pois vamos tratar de um assunto que atrai a atenção do público em geral. Hoje vamos tratar da vida sexual, assim como também da higiene pessoal. É verdade, a Bíblia trata destes assuntos também. Deus foi Ele que criou todas as coisas e Ele criou o homem como um ser sexual. E Ele quer dar orientações para a nossa vida também nessa área. São extremamente importantes. Eu creio que se nós olhássemos mais vezes para as Escrituras, sem ideias pré-concebidas, mas olhando para aquilo que Deus nos diz nas Escrituras, certamente a sociedade viveria uma vida bem mais saudável. E é isso que nós vamos encontrar neste capítulo 15 do livro de Levítico. Eu gostaria talvez que você se aproximasse deste capítulo 15 com uma atitude de ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Eu creio que muitas vezes nós não queremos ouvir a Bíblia por causa daquilo que outras pessoas nos falaram e supostamente pensamos que elas talvez estivessem certas em nome de Deus. Mas é bom ouvir aquilo que o próprio Deus diz sobre os assuntos. Então, este capítulo 15 é extremamente interessante. Eu creio altamente contemporâneo. Se as pessoas olhassem para a Bíblia e aplicassem estes princípios na sua vida, certamente iriam ter uma vida bem mais satisfatória. O verso 1 e verso 2 começa por nos falar acerca daquilo que Deus quer deixar à nação de Israel. Então diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão que comunicassem aos israelitas as seguintes instruções. Quando um homem sofre de gonorreia, o corrimento daí resultante é impuro. Começa por uma orientação muito interessante. Este fluxo do corpo humano está ligado a esta doença, venérea, que era pelos vistos muito comum nesta época. E então Deus quer começar por tratar desta situação também. É verdade que hoje em dia fala-se muito da vida sexual sem qualquer restrição. E muitas vezes esquecemos que o resultado de uma mentalidade assim coloca a vida das pessoas em risco. Literalmente, a vida das pessoas em risco. A ideia aqui não é assustar as pessoas com doenças venéreas ou com isto ou com aquilo, mas é no fundo ver a importância que Deus dá à nossa vida sexual, mas também ao mesmo tempo a importância que Deus dá à vida humana e à preservação dessa mesma vida. Nós sabemos que era mais difícil nesta época, estamos a falar de um período à volta talvez dos 4.000 anos, 5.000 anos para trás da nossa era, e era muito mais difícil controlar determinadas doenças. Então Deus tem que falar de uma forma muito clara à nação de Israel. Ele dá orientações a Moisés e a Arão para que eles comunicassem ao povo de Israel qual deveria ser a sua atitude diante das doenças venéreas. Qual deveria ser a sua atitude no sentido de proteger os outros. Como eu disse no início, esta conversa certamente é altamente contemporânea. Vemos que Deus tinha esta preocupação em travar, digamos assim, as doenças no meio do povo. Deus não queria que houvesse doenças que se alastrassem de tal forma que viessem a dizimar por completo uma raça ou um povo. E vemos hoje em dia que estas mesmas situações se mantêm. E se as pessoas aplicassem na sua vida
os princípios que Deus deixa aqui, creio que certamente muitas comunidades viveriam de forma diferente. Temos tido notícias de que em alguns países pessoas têm ouvido mensagens da Palavra de Deus e têm colocado isso em prática na sua vida. E isso tem feito uma diferença na saúde pública. Tem feito diferença na vida e na qualidade de vida que determinados povos começam a ter ao aplicarem estes princípios da Palavra de Deus. Nós, ocidentais, pensamos que por vezes nós já não temos nada a ver com a Bíblia. Somos mais espertos até do que aquilo que a Bíblia ensina. Temos a ciência do nosso lado, afinal de contas. Fomos nós que descobrimos uma série de coisas. Mas, no entanto, continuamos a lutar com doenças que vão acabando com muitas civilizações quase. Vemos doenças que se espalham a uma velocidade incrível. Quer sejam doenças venéreas, quer sejam doenças de outro tipo. E, na realidade, a dita ciência que nós tanto veneramos não tem respostas muito sérias para travar essas epidemias. Às vezes vemos pessoas que vêm com algumas conversas sobre esta matéria de que se fizermos assim ou assado, então poderemos travar esta doença ou aquela doença. Deus dá orientações muito específicas do que deveria de acontecer e, no fundo, estas orientações têm a ver com essa pessoa, ela mesma, cuidar daqueles que Ele ama, proteger, no fundo, aqueles que com Ele convivem de perto. Essas pessoas que tinham estas dificuldades, estas doenças, elas deveriam então perceber que elas próprias eram impuras. Essas pessoas, se querem ficar limpas, querem lançar fora todas as coisas más da sua vida, eles deveriam então ter determinados comportamentos. Mas quem pode realmente tirar algo de bom de uma coisa impura? Se olharmos para o Salmo 19, verso 12, podemos ler o seguinte: ninguém compreende os seus próprios erros. Por isso, perdoa-me, Senhor, as faltas que eu não vejo. E em Romanos, capítulo 7, verso 18, ainda lemos: pois eu sei que o bem não habita em mim, quer dizer, na minha natureza. Embora tenha o desejo de praticar o bem, não sou capaz disso. Paulo continua e diz: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo revela que conhece bem a sua própria natureza. Reconhece quem ele é na realidade, no seu íntimo. E ninguém pode conhecer o íntimo do homem melhor do que ele próprio e melhor do que o próprio Deus. Há de facto coisas que nós por vezes praticamos que são secretas. São coisas que nós pensamos que podem ficar escondidas. Como diria o Dr. Samuel Johnson, ele diz, fez a seguinte observação: todo homem sabe quais são as coisas mais íntimas das quais não tem sequer coragem de contar aos seus amigos mais chegados. E Shakespeare escreve num dos seus livros o seguinte: vá até o fundo do seu próprio ser, bata à porta e pergunta ao seu coração o que ele conhece. Vemos que muitos destes pensadores conheciam, no fundo, quem ele é, mas só podemos conhecer-nos a fundo quando entramos no nosso próprio coração, quando estamos, no fundo, sozinhos e quando mais ninguém nos pode ver. Aí nós somos autênticos, aí nós somos nós mesmos. Um outro escritor da Roma Antiga escreveu: por que é que ninguém reconhece os seus próprios erros? Porque ainda não os abandonou. Só uma pessoa acordada pode contar os seus sonhos. Esta frase é extremamente profunda e interessante. Nós só podemos reconhecer os nossos erros quando nós os abandonamos. E nós só podemos contar os nossos sonhos quando já acordamos. Enquanto estamos a dormir, não podemos contar os nossos sonhos. Então, assim é este texto aqui que nos vai levar a uma reflexão de como vão os nossos comportamentos mais íntimos. Aquilo que talvez mais ninguém conhece. Quais os nossos pensamentos mais profundos? No fundo, estas doenças que eram aplicadas aqui, que eram conversadas aqui, são algo muito íntimo. São algo que não se anda a espalhar assim, aos sete ventos. Mas, no entanto, Deus trata delas também.
Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o homem na sua totalidade. E a Bíblia nunca ocultou ou nunca apontou que as questões de ordem sexual são necessariamente para ser escondidas. Esses tabus não provêm das Escrituras Sagradas. Esses tabus vêm talvez de uma mentalidade que tenta esconder muitas vezes aquilo que o homem é na realidade. A Bíblia não o faz. Há pessoas que eventualmente o fazem, mas não a Bíblia. Deus fala das coisas de uma forma clara. Talvez algumas pessoas, ao lerem estes textos na Bíblia, até se sintam chocados, pois a Bíblia fala de uma forma bem transparente. Deus deixa bem claro que quem é atingido por um problema deste tipo necessita de purificação. No fundo, este é mais um aspecto que mostra que todos nós necessitamos de purificação. Uns numa área, outros noutra, e é talvez por isso que o grande rei Davi, que segundo as Escrituras tinha um coração segundo o de Deus, deixa escrito como legado para cada um de nós o seguinte: Purifica-me, ó Deus, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Depois diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vemos que, de acordo com este texto aqui, de alguma maneira todos nós necessitamos de ser purificados. Até um homem como o grande rei Davi, que tinha um coração segundo Deus, percebia e necessitava desta purificação. Por isso, talvez não vale a pena continuarmos a enganar a nós mesmos, pensando que não, eu não preciso pedir perdão a Deus. O próprio Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, ele disse: só aqueles que reconhecem que estão doentes é que precisam de médico. Aqueles que acham que estão sãos não vão ao médico. Da mesma forma, só aqueles que entendem que estão em pecado e necessitam de ser purificados se aproximam de Deus, para que Ele possa purificá-los. Hoje em dia somos confrontados com uma nova mentalidade. Uma mentalidade que na área da sexualidade nos leva a uma atitude praticamente quase irresponsável. As pessoas hoje quase não se importam de ter relações com este ou com aquele, desde que tenham alguns cuidados de ter um preservativo ou isto ou aquilo. Infelizmente não é assim que Deus sonhou para o homem. Deus pensou que a relação sexual se passasse num ambiente de intimidade e de amor, e não que nós nos comportássemos quase como animais, tendo relações sexuais com este ou com aquele indiferentemente. A vida sexual, a vida do relacionamento íntimo, deve ser algo bonito e precioso, que deve ser valorizado. E na Bíblia nós encontramos que isso é algo bom, é algo bonito. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem macho e fêmea, para que eles se encontrassem e para que eles se realizassem um no outro, para que eles se complementassem. E este bonito plano de Deus tem sido frustrado vezes sem conta. Talvez as pessoas que fazem campanhas, muitas delas publicitárias, em torno de uma atitude sexual irresponsável, talvez eles deveriam se confrontar com as pessoas que talvez tenham tido gravidezes indesejadas. Talvez aquelas adolescentes que têm tido gravidezes, que muitas vezes faz com que elas tenham que parar os estudos, tenham que ser confrontadas com um bebê quando ainda têm 14, 15 anos. Talvez seria bom essas pessoas se confrontarem com aqueles que estão muitas vezes no hospital com doenças terminais por causa de um comportamento sexual não responsável. Talvez aí as campanhas de publicidade nessa área mudariam um pouco de tom. Sem dúvida alguma, Deus fala de uma forma clara sobre estes assuntos. Deus traz à nossa reflexão algo que é importante. E não podemos escamotear as verdades, elas são o que são. Mas Deus mostra claramente aquilo que Deus queria que acontecesse na sua vida e na minha nesta área. É por isso que Deus deixa orientações claras. Deus espera que aquele que vive com um problema nesta área se proteja a ele e proteja no fundo aqueles a quem ama. É por isso que vamos encontrar este texto de Levítico capítulo 15. E o verso 2 continua a dizer: quando um homem sofre de gonorreia, o corroimento daí resultante é impuro. Quer seja fluido e escorra, quer seja espesso e lhe obstrua as vias sexuais. Em qualquer dos casos, esse homem fica impuro. Muitas vezes esta orientação dada por Deus são dadas num sentido de proteger a família e os indivíduos desta pessoa doente.
Quer eles tenham essa percepção ou não, eles deveriam proteger a sua família. Trata, no fundo, de ter bom senso. Ou seja, uma pessoa deve estar bem consciente do seu estado e não colocar as outras pessoas em perigo. Talvez hoje, se calhar, nesta área nós já temos algumas orientações mais ou menos firmes. Mas se calhar pessoas com hepatite não se apercebem que têm também de ter este cuidado. Eles devem de entender quem eles são e que as suas atitudes de talvez não desinfetar os seus pratos, os seus garfos, as suas facas, poderá colocar em risco aquelas pessoas a quem eles amam. Talvez até mesmo numa atitude, e hoje temos a SIDA e outras doenças venéreas que de facto podem contaminar uma pessoa e podem ser passadas a pessoas que no fundo amamos, devem ter essa cautela. Deus deixa estas orientações para que o contágio não acontecesse àquelas pessoas no fundo a quem mais esta pessoa que estava doente amava. Eles devem ter consciência disso e agir de uma forma a proteger aqueles a quem eles amam. Ele deve ter consciência da sua doença, entre aspas, da sua impureza. As pessoas influenciam-se mutuamente no contacto uns com os outros, quer em questão de contacto físico, quer em questão através da vivência em comum com o outro. Foi sempre assim e assim sempre será. Mesmo que a gente queira agir de uma outra forma, sempre bem, nem sempre agimos dessa maneira, nem sempre temos todos os comportamentos corretos. E é por isso que temos de ter algum cuidado. Deveremos proteger-nos a nós mesmos e proteger aqueles com quem nós convivemos. Em Mateus capítulo 15, verso 18, nós encontramos o seguinte: mas as coisas que saem da boca de uma pessoa são as que vêm do coração. Essas é que tornam a pessoa impura. Porque do coração das pessoas é que vêm os maus pensamentos e que as levam a matar, a cometer adultério, a viver em devassidão, a roubar, a jurar falso, a injuriar a Deus. São essas coisas que tornam uma pessoa impura. Mas isso de comer sem primeiro lavar as mãos não é o que torna as pessoas impuras. Em toda a história da humanidade, o homem sempre esteve interessado nas cerimónias religiosas, obedecendo de alguma maneira de uma forma bem rigorosa a todos os rituais religiosos. Mas o importante é como está o nosso coração. Como é que nós guardamos os nossos pensamentos? Como é que nós guardamos a nossa vida? Em Tiago capítulo 1 nós encontramos: os maus desejos é que são motivo de tentação para cada um, desviando-o do caminho certo e fazendo-o cair na armadilha. Desse modo, o mau desejo gera o pecado, como consequência final, produz a morte. O apóstolo Paulo diz isto por outras palavras: porque eu sei que em mim a carne não habita bem algum. Vemos como estes grandes homens de Deus, estes homens que nós consideramos como santos, são homens que tinham muita consciência do seu pecado. Eram homens que sabiam os seus limites, se conheciam bem, e por essa razão eles protegiam aqueles que estavam à sua volta, sabendo bem quais eram os seus limites. Um outro texto da Palavra de Deus nos mostra que, de qualquer forma, visível ou não, os pecados secretos, os pecados em pensamentos, estão muitas vezes presentes. Diz assim: eis que tu desejas a verdade no interior, e no mais íntimo do teu ser, tu me farás conhecer a sabedoria. O Salmo 51 ainda nos diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, ainda podemos ler: são as vossas faltas que cavam um abismo entre vós e o vosso Deus. São os vossos pecados que o levam a desviar o olhar, para não atender aos vossos pedidos. Vemos como estes homens tinham bem presente o seu pecado. O verso 4 do livro de Levítico continua a dizer: a cama onde ele se deitar ficará impura, e qualquer sítio onde ele se sentar ficará impuro também. Quem tocar onde ele esteve deitado tem de lavar a sua roupa e tomar banho, e ficará impuro durante todo aquele dia. Quem se deitar no lugar onde ele esteve deitado terá de lavar a sua roupa e tomar banho, e ficará impuro durante todo aquele dia. Quem tocar naquele homem doente tem de lavar a sua roupa e tomar banho, e ficará impuro durante todo aquele dia. Este contacto físico, quer com objetos, quer com pessoas, deveria levar as pessoas a tomar cuidado
e a ter higiene, a ter cuidado e tomarem banho. Sabemos que para nós hoje em dia isto é quase um dado adquirido, nem até quase achamos ridículo como é que isto está aqui nas Escrituras. Mas naquela época não era assim. Temos que nos lembrar que o povo estava no meio do deserto. Tinha sido escravizado durante quase 400 anos. E no fundo, estes cuidados de higiene não eram fáceis de ter no meio de um sítio onde não há água, nem num sítio onde a pessoa está completamente escravizada. Por isso Deus tem que relembrar o povo a importância da higiene pessoal. Por isso ele continua no verso 8. Se aquele homem doente cospe para cima de alguém que está puro, este tem de lavar a sua roupa e tomar banho, e fica impuro durante todo aquele dia. A sela do animal sobre o qual o doente tiver montado ficará impura. Qualquer objeto sobre o qual ele tenha estado sentado ficará impuro durante todo aquele dia. Aquele em quem esse homem em estado impuro tocar, sem lavar antes as mãos, tem de lavar a sua roupa e tomar banho, e ficará impuro durante todo aquele dia. Os recipientes de barro nas quais ele toca têm de ser quebrados, e os de madeira têm de ser esfregados com água. Quando a infecção a que o tornava impuro tiver cessado, tem de deixar passar 7 dias até poder considerá-lo puro. Então lava a sua roupa e toma banho em água de fonte e fica puro. No 8º dia, leva 2 rolas ou 2 pombos e vai à presença do Senhor, à porta da tenda do encontro, e entrega-os ao sacerdote. O sacerdote oferece-os, um em sacrifício pelo pecado e outro como holocausto. Depois, faz por ele diante de Deus o ritual de purificação da sua doença. Então podemos ver aqui que este ato, este texto, nos leva a perceber como Deus está preocupado com a higiene das pessoas, a higiene do seu povo. O facto de ensinar que as pessoas deveriam tomar banho diante de uma doença era algo que era novo para eles. Por isso Deus quer deixar esta recomendação. Também mostra a importância de termos nós próprios cuidado com a nossa higiene pessoal. Talvez hoje em dia somos ensinados de várias formas sobre o cuidado que devemos ter com a nossa higiene. Logo nas escolas é ensinado às crianças a importância da higiene. E isso não nos deve retirar a atenção daqui dos textos bíblicos. É verdade que temos muito ensino, mas Deus queria que nós ficássemos com os princípios deste ensino. E eles são: nós devemos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, protegê-las quando nós estamos em doença. Ao mesmo tempo devemos ser pessoas que cuidam do seu próprio corpo. Pessoas que devem ter uma vida regrada e uma vida que produz saúde à sua volta. Nós podemos entender isso por esta Escritura e por muitas outras. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.